No programa No Foco da Pesquisa de hoje, convidamos o professor Bruno Soares Ferreira, do Departamento de Comunicação Social. Ele é pesquisador, mestre e doutor em Comunicação e Cultura. Chamamos também Ana Caroline Cantanhede Brito. Ela é aluna de graduação em jornalismo e estagiária da TV UFMA. Vamos lá, começa agora uma temporada diferente do programa No Foco da Pesquisa. Nós estamos no formato online, ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube e no nosso canal No Foco da Pesquisa. O programa dessa temporada vai abordar estudos da Universidade Federal do Maranhão referentes relacionados à Covid-19. E nesse espaço vamos apresentar os trabalhos que mais se destacam no estado. Eu te convido também para participar e conferir nosso trabalho pelas redes, @nofocodapesquisa.ufma. Deixe lá seus comentários, compartilhe inovação, ciência e tecnologia. Hoje nós temos dois convidados, o doutor em Comunicação e Cultura e professor adjunto da Universidade, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, professor Bruno Soares Ferreira, e da aluna de jornalismo, Ana Carolina Brito. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, grata aí pelo convite, pela participação. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Vamos lá, então. Vamos começar com a nossa rodada aí de perguntas, falando de pesquisa. Professor, eu queria começar aqui falando sobre a sua pesquisa atual, né? A sua pesquisa sobre análise da produção de infografias sobre a pandemia de Covid-19 em sites jornalísticos. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse para a gente esse conceito mesmo de infografia na produção jornalística no ambiente digital. Então, no caso, a infografia ela é uma produção que ela já vem desde o jornalismo impresso, também ela está presente na televisão. A ideia, digamos assim, básica, essencial dela é essa junção entre uma informação textual e uma informação imagética, na qual elementos, por vezes, bastante complexos se tornem mais compreensíveis. Então, ela é uma forma de produção jornalística, também ela é utilizada em outros campos, como, por exemplo, enciclopédias, tem também outras utilizações, mas, no caso do jornalismo, ela tem essa proposta de trazer assuntos, temas complexos, temas às vezes de ciência, de outras áreas, para uma compreensão mais veloz, digamos assim, nesse sentido da infografia. Sim, sim. E vão ser analisados aí 3 grandes sites, pelo que eu vi, né? O Nexo Jornal, Portal G1 e o País, Edição Brasil. Como é que foi feita essa seleção, professor? Então, eu já vinha analisando eu sou um leitor de sites, de portais, né? E eu já vinha intrigado olhando essas produções específicas infográficas no G1, especialmente no G1, no El País e no Nexo. Com a chegada da pandemia de Covid, eu percebi que tinha ali uma certa urgência em transmitir dados que, como a população em geral lembra no início da pandemia, a gente não tinha uma ideia do que era exatamente o vírus, tinha vários detalhes ali que precisavam ser transmitidos para as pessoas, as informações de uma forma rápida. E eu vi que a infografia foi uma forma bem prática para trazer essas informações relacionadas à prevenção, o correto uso de máscaras e várias outras possibilidades que agora, no decorrer da pesquisa, a gente vai analisando, vão surgindo novas possibilidades e tal. Mas seria nesse sentido, essa coisa da urgência jornalística de um tema complexo, que, digamos assim, em termos de gênero, seria do jornalismo científico, questões ali de vírus, de transmissão, mutação, cepa, tem toda uma terminologia ali da ciência que a gente traz para o ambiente do jornalismo e
consegue propagar aquelas informações numa velocidade a ponto de realmente mostrando o jornalismo como um serviço de utilidade pública, né, de informar a população sobre a importância da prevenção, a importância de vários cuidados, ainda mais no momento desse que é da pandemia. Sim, sim. Além de professores no projeto, nós temos também alunos de graduação nessa equipe, como a Ana Carolina Brito, né, que é convidada de hoje. Ana, como é que foi essa aproximação com a temática da pesquisa e com o professor? Então, eu fui aluna do professor Bruno, no terceiro período de jornalismo, e ele dava a cadeira de design de jornais. E eu comecei a me interessar muito pela temática visual do jornalismo, pela parte mais gráfica do jornalismo. E quando apareceu a oportunidade de fazer parte do grupo, eu me interessei logo porque era uma coisa que já estava começando a surgir como um foco de interesse meu. Então, eu achei muito interessante, gosto bastante de infografia, tanto que na cadeira que o professor deu, a gente produziu infografias também, e eu achei muito legal a produção, era uma coisa que eu estava realmente gostando de fazer, então foi uma oportunidade que veio exatamente no momento certo para mim, acredito, porque já era uma área que começava a surgir ali o interesse meu, nessa área do jornalismo. Sim, sim. E como é que esse estudo ele tem contribuído, Ana, para a sua formação mesmo no campo jornalístico, em termos de coisas novas que você tem aprendido, relações que você tem feito? Eu acho que essa parte mais gráfica, mais visual, ela comunica de uma forma muito poderosa hoje em dia. A gente vê que a imagem é algo muito poderoso. Então, como o professor até falou, nesse momento que a gente está vivendo, comunicar as coisas de forma mais simples, principalmente porque é algo da área da saúde, que às vezes exige um pouco mais de explicação maior. Então, comunicar isso através da imagem facilita muito. E o nosso trabalho enquanto comunicador é muito facilitado por esses meios. Então, assim, tem me ajudado muito ser estudante de jornalismo, aprender sobre a imagem e trabalhar com imagens. Tem me motivado a fazer algumas coisas em relação a trabalhar em projetos que envolvam a imagem. E tem chamado muita atenção, tem chamado muito a minha atenção a questão como a imagem consegue comunicar de forma tão fácil, tão rápida e ser muito mais interpretada do que um texto, muitas vezes, né? Então, eu acho que isso é muito importante e tem me ajudado bastante. Que é, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Se comunicando via imagem, via telinhas, né? Professor, o senhor tem uma trajetória, né, e a sua formação acadêmica é muito ligada a essa questão da produção da imagem. Inclusive, isso integra como pesquisador o núcleo de pesquisa e produção de imagem do Instituto Federal do Maranhão. Né? Como é que tem sido essa colaboração nesse grupo de pesquisa, nos projetos? A colaboração tem sido fundamental. Esse núcleo do NUP, a gente já vem desenvolvendo coisas aí há um bom tempo. Ele está desde 2010 vinculado ao Instituto Federal do Maranhão. Esse ano agora ele foi oficialmente vinculado também à UFMA, então hoje em dia a gente tem o NUP oficialmente já na UFMA e no IFMA, e é um grupo bem, bem importante para a produção de pesquisas. Várias pessoas, a gente tem 2 linhas de pesquisa em cada um dos núcleos. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome porque tem as especificidades, porque no caso da UFMA está ligado ao curso de comunicação e no caso do IFMA ligado ao curso de artes visuais, então tem umas certas especificidades assim, mas tudo ligado à imagem, produção de imagem, pesquisa e produção de imagem. E é bem, bem importante esse encontro com diversos pesquisadores, pesquisadoras que participam do núcleo, esse intercâmbio de informações, essa convivência com outras pesquisas. Então a gente vai observando, né, cada pesquisa, cada pessoa que está ali fazendo um trabalho, de certo modo, em algum momento participando, às vezes das próprias produções. Já fizemos vários eventos também na cidade. Então, tanto acadêmicos quanto eventos mais artísticos também. Então, é uma coisa muito, muito importante. Eu vejo o NUP como um potencializador assim, dessas atividades de cada integrante, seja docente, discente. A gente percebe essa mobilização, né? E estamos seguindo com grupos de pesquisa também. Amanhã mesmo vai ter
atividades. E aí, nesse sentido, é bem legal, porque existe todo um suporte, né? Tanto material, quanto também de pessoal, de produção. Bem legal mesmo, assim, como é que a pesquisa ela pode estar interligada nesses diversos campos de atuação. Sim, sim. E pode, inclusive, deixar para a gente aí qual que é o endereço, como que você quer que a gente divulgue, que a gente auxilia, obviamente, temos todo o interesse em auxiliar vocês na divulgação, né, dos materiais e dos eventos que são produzidos pelo Núcleo, viu? Ana, vou puxar um pouquinho para você, Joia. Na sua formação, você pesquisa, atua na TV UFMA, realiza a produção de conteúdo para outros setores. Como que essa experiência diversa influencia na sua vivência e formação na universidade? De modo prático, é bem difícil, bem complicado mesmo, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que se as coisas estivessem de outra forma, seria um pouco mais fácil, porque a gente tem que se adaptar, querendo ou não, a gente tem que se adaptar nesse modelo. Mas isso agrega muito para mim, que sou universitária. A gente sempre aprende na universidade que a gente precisa realmente viver essas vivências que a universidade proporciona para a gente. A gente precisa realmente mergulhar nesses outros espaços e não ficar só na academia. E isso é muito importante porque traz para a gente uma perspectiva de mercado também, traz para a gente a experiência de atuar na área, mesmo ainda não sendo formado. Então, eu estou há pouco tempo na TV UFMA, mas já tenho aprendido bastante coisa lá, coisa que a gente não aprende na academia, que a gente só aprende mesmo na prática do jornalismo. Então, isso é muito bom, ajuda muito a gente a ser autônomo nas nossas coisas, a gente procura, vai atrás realmente de entender, não fica só como um aluno passivo, mas busca conhecer mais da área e se apaixona ainda mais. Então, é uma experiência muito, que eu acho que é válida, e, na minha opinião, precisa ser colocada em prática por todos os alunos. Eu acho que eu tive um pouco de dificuldade com isso no começo, e eu ficava me colocando muita pressão, porque eu ainda não estava em nenhum grupo de pesquisa, até porque nenhum tinha surgido tanto assim interesse em mim para participar. Mas quando a gente começa, a gente percebe por que é tão importante, por que é tão urgente também. Uhum. E é importante também, porque você pode levar esse conteúdo, né, a sua formação direcionada à pesquisa, à própria TV, com informação, com divulgação científica. Então, acho que uma coisa, ela interliga a outra, ela consegue dialogar, e o próprio professor Bruno, o grupo de pesquisa, pode te auxiliar nesse processo. Sim, é verdade, com certeza isso agrega muito para todas as áreas que a gente está inserido. Às vezes a gente faz jornalismo, mas a gente trabalha com marketing, a gente trabalha com redes sociais, faz um monte de coisa, mas isso torna a gente um profissional multitarefas, e é isso que o mercado precisa, é disso que a gente realmente precisa se tornar esses profissionais. Quanto mais versáteis a gente conseguir ser, melhor ainda, mais completos profissionais a gente vai ser também. Sim, esse perfil é importante. E o próprio professor Bruno, ele realizou seu doutorado em sanduíche, ou seja, ele teve esse diálogo também em outros países, na Espanha, e aí fez na faculdade de Filosofia e Letras, né, professor? Como é que foi essa experiência em uma área diferente? Como é que isso contribuiu para a sua pesquisa da tese? Foi muito importante esse trabalho assim, relacionado a uma possibilidade de um intercâmbio do doutorado sanduíche para a minha formação, que, no caso, eu fiz o mestrado e o doutorado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha pesquisa, eu achava que ia ser uma pesquisa, começava ali na dissertação, mas pela amplitude do que eu estava fazendo, a própria orientadora, a professora Ivana Bentes, ela indicou ali, olha, isso aqui não vai acabar só no mestrado, não, isso aqui você vai para o doutorado. Onde você quer chegar, você vai ter que ir para o mestrado e doutorado. E aí, não só pegando o doutorado, mas ainda essa possibilidade de um doutorado sanduíche, que daí foi justamente, eu fui lá para a Faculdade de Filosofia e Letras, na Universidade Autônoma de Madrid. Eu fui orientado pelo professor Juan Inácio Robles, e ele é da área da antropologia. Na verdade, assim, é uma coisa bem diferente, assim, como é que os campos de conhecimento estão lá
na Espanha. Então, eu estava nas letras, filosofia, com um professor de antropologia, falando sobre produções audiovisuais de capoeira, naquele momento. E foi muito importante, tanto outra perspectiva, né, da nossa pesquisa, que vinha ali da antropologia, de uma outra linguagem, quanto a própria vivência numa outra cidade, né, outra língua, outro país, outros costumes. Então, é uma soma de possibilidades. Eu tive a Bolsa CAPES, eu vejo a importância, né, desse incentivo à pesquisa, essas bolsas para pesquisa de pós-graduação, que realmente dão um outro patamar para as produções também. É uma coisa muito importante, é um ponto estratégico em qualquer país a pesquisa. Sim, sim. E que isso sirva também de inspiração para a própria Ana, né, Ana? Essa questão da internacionalização é importante para a gente, porque agrega, é uma outra formação, como o professor Bruno falou, é um outro país, então isso sempre vai agregar, né, a gente como profissional, como pessoa, né? Aqui como pessoa isso é importante. E o professor Bruno, além da pós-graduação na Espanha, ele também acumula aí 2 graduações na comunicação, de rádio, TV e jornalismo, aqui pelo Departamento de Comunicação da UFMA. Bruno, de que forma essas 2 habilitações também elas repercutiram de alguma forma na sua formação, na sua pós-graduação? Foi muito importante para mim. Eu entrei inicialmente em rádio e TV, e aí no ano seguinte eu fiz o vestibular para, na verdade, RP. Aí eu entrei para RP, foi no último ano que ainda era possível conciliar mais de um curso de graduação nas universidades federais. Logo depois mudaram as regras. E aí eu ainda fiz um pouquinho de RP, mas já estava ali com um foco no jornalismo. Eu consegui, na época, uma permuta. Aí eu fui eu via a formação, assim, na minha cabeça, eu pensava, não, eu posso passar alguns anos a mais aqui dentro da universidade, mas tudo ali faz sentido, tudo se complementa, está tudo interligado. E aí eu fui vendo justamente essa perspectiva de como os conhecimentos de rádio e TV, eles se agregam também ao jornalismo, a questão mesmo, a própria comunicação, né, ela é um campo assim, muito, muito versátil, né? A gente tem, no momento a gente está trabalhando com edição de texto, no outro momento edição de vídeo, aí no outro momento trabalho de campo, pesquisa em arquivos, é uma coisa, para quem não gosta de dinâmica, de coisas em mutação, né? E é justamente meu perfil. E aí foi bem legal, porque eu fiz a rádio, TV e jornalismo, levei mais uns 2 anos e meio a mais para me formar na graduação. Na sequência, emendei logo a especialização de jornalismo cultural, também. Professor Bruno, nós tivemos um probleminha no seu áudio. Veja. Opa. Isso. Agora melhorou. Então, e aí a cada momento eu tive eu fui para a especialização, né, jornalismo cultural, e a cada ciclo que eu ia concluindo, aquilo ali ia me instigando aí para outras possibilidades. Foi justamente o que aconteceu também em relação, por exemplo, à pesquisa da pós-graduação. Eu entrei numa área, fiz várias coisas ali, uma pesquisa profunda, e aí logo em seguida já com as disciplinas na UFMA como professor adjunto, e aí aquelas demandas dos alunos também, muita coisa ali, a questão da infografia, e aí eu já fui me interessando também para ir para novas possibilidades, que foi justamente aí sair de uma pesquisa do campo de comunicação e cultura para ir para começar, digamos assim, do zero, novas possibilidades também, né, acho que isso é legal do jornalismo, essa possibilidade, né, da gente estar reiniciando várias coisas, né, sendo aprendiz a todo momento. Sim. Bom, a gente vai ter que encerrar o programa. Eu estou perguntando aqui no nosso chat aqui se está tendo alguma pergunta, por favor, alguém de vocês que estão participando aí com a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam as perguntinhas aí, porque a gente tem que encerrar. Inclusive, nós já estamos além do que é proposto no programa de TV mesmo. Nós temos aí uma proposta de 15 minutinhos, a gente falei, mas a conversa está boa, eu acho que a gente está falando de pesquisa,
merece, né? Mas para encerrar o programa, a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, ela se direciona ao projeto de pesquisa, tá? Atual. Como é que esse estudo, na avaliação de vocês, eu sei que ele está começando o estudo, mas como é que vocês acham que esse estudo pode contribuir para o campo do jornalismo no ambiente digital? Acho que eu posso falar uma parte, a Ana pode falar outra parte também. Sim. Mas eu vejo a importância tanto por essa imersão no campo da infografia, que ela é um campo assim, já existem algumas bibliografias, já existe pesquisa, mas que ela é um campo ainda bastante aberto para novas imersões. Então tem todo esse aspecto da própria linguagem da infografia, e diversos autores já encaram a infografia como um gênero jornalístico, assim como temos matéria, nota, o gênero dentro do jornalismo informativo. Ela é considerada jornalismo informativo e um gênero do jornalismo informativo. Então, já tem todo um campo aí para um aprofundamento nesse sentido. E a pesquisa, tanto pela relevância, no caso em relação à Covid, tem a relevância do tema, a gente vai vendo como é que a própria pesquisa vai, quando a gente fala em metodologia, né, metodologia é o caminho percorrido da pesquisa, então a gente está num caminho ainda sendo percorrido, a gente não sabe onde vai chegar totalmente, porque tem várias alternâncias, né, todo tempo está tendo uma novidade. Mas é muito importante para esse desenvolvimento, essa prática de novas linguagens. A pesquisa ela propõe, num primeiro momento, esse estudo mais teórico, em cima dos autores que falam sobre a infografia, a partir também de objetos práticos, que são esses sites que a gente está vendo, né, o G1, Nexo e o El País, a edição brasileira, mas também é uma forma da gente começar a pensar a linguagem para, num segundo momento, a gente criar um núcleo de produção de infografias também, a gente começar a trabalhar nesse sentido. Inclusive, no próprio no NDE de jornalismo, eu estou com uma proposta de criar uma disciplina especificamente em infografia, sendo voltada somente para esse tipo de produção, pela complexidade que envolve, que apesar que ela é abordada em nas outras disciplinas que eu ministro, eu sempre tento ali apresentar alguma coisa da infografia, mas é interessante ter um espaço assim para esse aprofundamento mais direcionado. E você, Ana? Como o professor falou no início, realmente a infografia ela ganha cada vez mais espaço dentro do cenário jornalístico. Tanto que a gente procura analisar como tem sido essa progressão desde o início da pandemia. A gente percebe que já tem algumas mudanças em relação às primeiras infografias feitas lá em 2020 e as que estão sendo produzidas agora. Então, é algo muito importante, como eu falei no início, é algo que comunica de forma muito eficaz, comunica muito bem. Então, as infografias que a gente tem analisado são muito bem feitas, são muito bem pensadas para que a pessoa que esteja em contato com elas não tenha dúvida quanto àquele assunto. E esse é o nosso principal objetivo enquanto comunicador, é ser entendido. Então, a infografia, ela traz isso, ela proporciona isso para outras pessoas, aquilo que não é facilmente entendido, ela proporciona um bom entendimento para a pessoa. Às vezes o tema é muito complicado, como no caso da saúde, são temas difíceis de serem tratados, é um vírus que ainda é muito... que a gente ainda não tem muitas pesquisas sobre isso, ainda é uma coisa muito escura, mas quando o jornalismo entra com a infografia, ele consegue ser eficaz ao comunicar. Então, eu acho muito importante, tem sido muito bom para a gente tem matado a cabeça muitas vezes para tentar analisar, algumas são bem complexas, a gente não sabe muito bem onde se encaixa ainda, mas tem sido muito interessante realmente entender esse universo e perceber o quanto é importante para o jornalismo. Precisa ser continuado, precisa ser reforçado, e a gente, enquanto aluno de jornalismo, cada vez mais compreendendo a importância disso e aprendendo a produzir, né? Não deixar somente para a parte de design, a gente tem que aprender mesmo a fazer infografia, a gente tem que colocar a mão na massa e aprender a comunicar através da imagem.
E eu acho que isso vai ganhando cada vez mais força conforme o tempo vai passando. Então, é muito, muito importante, realmente. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma pergunta está diretamente relacionada ao que a Ana Carolina colocou agora, então eu já vou nela primeiro e depois eu faço a outra. Na opinião de vocês, professor Bruno também, esse compartilhamento de dados, né, a infografia sobre a Covid-19, ela atinge mais rápido esse objetivo de informar ao público do que, por exemplo, outras estratégias de comunicação? Eu penso que sim, ela, pela simplicidade ao abordar temas complexos, e também pela questão, como são infografias em sites jornalísticos, então ainda tem a questão também do formato. Então, são informações que você acessa rapidamente num telefone. Aí tem lá as ilustrações mostrando todo o processo relacionado ao vírus, por exemplo, no primeiro momento, né? Como a infecção acontece, quais são os sintomas, quais protocolos de ação quando a gente vai numa feira, no supermercado, nos locais, como se resguardar. Então, está tudo ali ilustrado. Às vezes, numa velocidade do momento, a gente está com um celular na mão, mas não dá tempo de ler todo o texto. Às vezes tem um texto, ele é muito interessante, mas a gente está ali no ônibus, está no local, a gente não olha. Mas quando você olha uma imagem, você bate o olho, você tem pelo menos você chega ali bem mais longe do que se você só tiver pouco tempo e olhar a imagem, você já tem ali uma questão, ainda mais num momento como esse. Então tem essa velocidade mesmo. E agora, no segundo momento, com o aumento dos casos, a gente também consegue ter uma proporção da extensão do número de mortes, de todas as questões, porque às vezes os números, eles confundem as pessoas, 300 mil, 30 mil, 1 milhão, a pessoa vai, um monte de número, ela se perde. E aí quando você tem aquilo numa imagem, numa proporção de 1 para 1 milhão, você vê, nossa, é tudo isso, e as infografias vêm mostrando ali dessa forma, e aí a pessoa consegue visualizar, porque às vezes quando entra no campo dos números, as pessoas perdem a abstração, e aí não alcançam o que a informação que talvez textualmente não chegaria. Uhum. Tem outras perguntas aqui, eu vou ter que selecionar um pouquinho, porque a gente está passando muito tempo, que é o tempo do programa. Mas a gente, aproveitando que a gente está online, nós estamos ao vivo, as pessoas querem participar, vamos deixar, né? Tem uma outra pergunta aqui, professor. Qual a motivação, além da parte acadêmica, que o levou para a escolha desse tema de infografia? Existe? Foi? Bom, a própria questão da imagem, né? Essa ligação com o NUP, que tem a produção de imagens, pesquisa e produção de imagens, e como é que esse processo de utilização de imagens ele entra no jornalismo, que é uma coisa que, se a gente vai olhando ali a história do jornalismo, a gente vê vários elementos que vão entrando assim no nosso fazer, né? No primeiro momento a gente estava muito ali focado no texto, aí daqui a um momento a gente já estava ali fotografando, editando fotografias, editando vídeos e tudo mais. Aí no momento seguinte a gente já está procurando diagramação de texto, procurando outros campos, então está tudo interligado. É um pouco difícil assim falar fora do campo, digamos, de pesquisa, porque tudo ali que eu estou vendo também, eu já tenho naturalmente um olhar meio analítico da coisa, mas seria mais ou menos isso, assim, a escolha, ela também tem essa própria vivência de estar aqui em casa, no isolamento social, aí olhando as notícias, digamos assim, essa coisa da restrição de contato social, então também tem uma ligação com nosso dia a dia atual, nessa atual realidade. Ana, você quer falar alguma coisa? Quer contribuir também nessa parte de inspiração para além da pesquisa, para além da formação acadêmica? Concorda com o professor? Sim, eu concordo. É aquela coisa da gente comunicar, né? As pessoas precisam saber o que está acontecendo, elas precisam compreender o que elas têm vivido, a realidade que é muito complexa, a gente sabe que tem uma complexidade, e esse campo visual, ele proporciona a comunicação muito eficaz, né, como a gente já tem falado aqui. Então, é algo que, ainda bem, tem sido alvo de muitas pesquisas, a atenção tem sido dada a isso de forma bem
bem marcante, principalmente por causa das redes sociais. Então, a gente vê as pessoas entendendo mais o que elas têm ouvido nos jornais. Através da infografia, a gente consegue ver que existe, como o professor falou, a gente olha uma imagem, uma infografia, a gente já entende quase tudo que ela quer colocar. Então, é algo que não exige muito da gente, exige só a interpretação mesmo, mas já está tudo ali. Então, o principal objetivo que a gente tem, a gente consegue alcançar com a imagem. Então, é importante demais para além da parte acadêmica, além da área acadêmica mesmo, é o dia a dia, é as pessoas querendo saber a realidade, elas querendo entender como é que funciona esse vírus, mas que vírus é esse, como é que ele ataca o nosso corpo, mas como é que a gente consegue se defender dele, como é que a gente pode fazer o isolamento social da melhor forma, como é que a gente pode se distanciar das outras pessoas, entendendo isso com a imagem, fica muito mais fácil do que você colocar um texto para a pessoa ler sobre isso. Ela, às vezes, nem vai entender, você nem vai conseguir comunicar de forma tão efetiva quanto mostrando uma imagem para ela. Funciona assim. Então, isso é muito importante, para além do campo acadêmico, para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa comunicação diária. Eu acho que vai ter muita gente procurando o professor Bruno, a Ana depois do nosso programa, querendo saber mais a respeito do projeto. Vocês estão de parabéns, tá? Olha, nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço mais uma vez a participação do doutor em Comunicação e Cultura pelo Departamento de Comunicação e professor também pelo Departamento de Comunicação Social da UFMA, Bruno Soares Ferreira, e da aluna de jornalismo, Ana Carolina Brito. Lembrando que este programa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e nas nossas redes, @nofocodapesquisa.ufma. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pela participação de todos, e vejo vocês no próximo programa. Até lá!